Lei da atração. Pare de culpar o mundo, você está criando a sua realidade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui nesse canal nós falamos sobre leis universais como lei da atração, despertar da consciência e autoconhecimento. No vídeo de hoje nós vamos aprender a deixar de ser vítima e a entender como as nossas reações podem estar influenciando a criação da nossa realidade. E se a culpa não fosse do mundo, não fosse das pessoas, mas sim da forma como a gente reage a tudo isso? Pois é, no vídeo de hoje a gente vai entender como que a gente pode criar a nossa própria realidade sem perceber. A gente cria percebendo e sem perceber, ok? Nós estamos criando a todo momento, tá? Então nós vamos entender como que isso funciona, como que a gente pode caminhar de maneira mais positiva, tendo criações mais legais, criações mais agradáveis, porque todos nós estamos criando a todo momento, né? Então, como que a gente pode criar melhor? Como a gente pode transitar melhor por esse mundo da cocriação? É isso que nós vamos entender nesse vídeo hoje, tá? Esse é um assunto que eu gosto muito, tenho aqui algumas anotações, então a gente vai discorrendo sobre elas ao decorrer do vídeo, tá? E a primeira coisa, a culpa, ela tira o nosso poder, tá? A gente já vai entrando nessa questão de que culpar o mundo, culpar tudo, culpar a política, culpar a economia, entendeu? Culpar em si já tira o seu poder, já deixa você, entendeu? Com as mãos atadas. Porque quando a gente culpa o mundo, a gente entrega o controle da nossa vida para fora, entendeu? O controle está lá fora, você não está no controle. Outra coisa, outra pessoa está no controle, tá? E isso nos mantém presos na mesma situação, porque você não tem escolha. Quando você está consciente, você tem escolha. Quando você não está consciente, quando você culpa, você entrega o controle, o que vai ser, como vai ser, para algo externo, para uma pessoa externa, para uma instituição externa, para qualquer coisa mais lá fora. Aí você se torna a vítima, entendeu? Culpa é automático entrar na vitimização. Você começa a culpar, você entra na coitadolândia. É automático. Então a culpa, ela tira o nosso poder. Então esse é um dos principais sintomas, assim, de que nós estamos vitimizando a nós mesmos e que nós estamos culpando a pessoas de fora, instituições de fora, que nós estamos sabotando a nossa realidade, a criação da nossa realidade, tá? Então precisa começar a observar isso aí. Você começou a culpar muitas pessoas lá fora, muitas instituições lá fora, muito porque lá fora você pode ter certeza que você está na vítima e você está culpando. E se você está culpando, você está entregando o controle para algo lá fora. Isso aí já sabota a sua criação, ok? A segunda coisa é a gente reagir mais do que percebe, entendeu? A gente não responde com consciência. A reatividade, ela não é feita com consciência. A gente só reage àquilo, entendeu? E as reações automáticas acabam moldando as nossas experiências. Por quê? Porque nós temos pensamentos, ok? Dependendo da predominância e da qualidade desses pensamentos, eles vão moldar os nossos sentimentos e as nossas emoções. A gente pensa, sente. E se a gente pensa, sente, a gente vai agir, vai ter uma ação. E se você não está consciente dos seus pensamentos, das suas emoções, as suas ações, elas só vão ser reações. As coisas vão começar a acontecer lá fora, vai bater em você e você só vai reagir, reagir, reagir. Então, assim, vai vir uma notícia negativa, vai vir um negócio ruim, você não vai avaliar se aquilo ali vai construir mais para você ou não. Se a pessoa está dormindo, ela não está desperta, ela não está no papel de observador, ela não está no papel de co-criador, ela está no papel de vítima, ela vai receber aquilo, ela vai navegar. Ela vai entrar na onda da negatividade, ela vai surfar na onda da negatividade, ela não vai escolher, ela só vai reagir. Então, essa reação automática, ela molda a nossa experiência, porque você está só respondendo ao que está chegando, você não está escolhendo. Então, isso sabota. A reatividade, reagir mais do que a gente percebe, vai fazer a gente sabotar e vai fazer a gente entrar no papel de vítima. Então comece a observar se você está reagindo demais, se você só reage ao que está chegando, se tudo que vem para você, você aceita, você navega, você, entendeu, compra aquele ponto de vista. Se você está comprando muito ponto de vista, navegando muito na negatividade, é porque você está reagindo e aí você pode sabotar a cocriação da sua vida, ok? Terceira coisa, pensamentos e emoções, eles criam padrões, foi o que eu acabei de falar. Tá? O que a gente pensa e sente com frequência se repete. E esses padrões vão influenciando a nossa realidade, porque as nossas ações
vão ser derivadas das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Então, se você tem muitos pensamentos ruins, sentimentos ruins, você vai criar padrões ruins de cocriação na sua vida. Entendeu? Por isso que o título é Pare de culpar o mundo, você está criando a sua realidade. Por causa disso aqui. Porque o que você vai experienciar está ligado ao que você sente e ao que você pensa. Então a culpa não é do outro. A culpa, eu não vou dizer nem que é culpa, é responsabilidade. A responsabilidade é da gente, porque a gente compra aquele ponto de vista. Aquilo não é necessariamente uma verdade, mas a gente compra, a gente navega naquela onda. Então a gente assume aquilo pra gente. Se a gente assume aquilo pra gente, a gente vai viver isso na nossa experiência. Então a responsabilidade é de quem? Da gente que compra o ponto de vista, que compra aquele pensamento, que compra aquela emoção, porque a gente não é o nosso pensamento, nós não somos as nossas emoções, entendeu? Nós só estamos vivendo isso. Mas se você aceita que você é isso, sem reagir, sem observar, com consciência, a responsabilidade é da gente, porque é a gente que vai experienciar a criação, entendeu? Então é por isso que o título foi dessa maneira. Pare de culpar o mundo, você está criando a sua realidade. E realmente nós estamos criando. Nós compramos aquilo que a gente acha que é da gente. É lógico que tem aí crenças limitantes, né? Nós somos enxertados de crenças limitantes. Mas a gente precisa começar a limpar isso para a gente poder criar coisas diferentes. Criar coisas que estejam de acordo com a vida dos nossos sonhos. Tá? Então, pensamentos e emoções, eles criam padrões. Se forem muito negativos, você vai criar negatividade. É isso é lei, não sou eu que estou falando, entendeu? Não são os mentores aí, os professores de lei da atração de autoconhecimento, não, são leis. Não tem o que fazer, não tem como escapar. Está todo mundo sujeito a essas leis. Só que quem estuda, quem conhece, quem se desenvolve, consegue trabalhar com as leis. E se você trabalha com as leis, você consegue ter um desempenho melhor na sua vida. Você está tendo o conhecimento, e o conhecimento faz o quê? Liberta. Entendeu? Conhecimento liberta. A resistência, ela alimenta o que incomoda. Então, você começa a culpar demais, a falar que a culpa é do outro, que a culpa é do outro. Quanto mais a gente luta contra algo, mais energia a gente dá para isso aí. Então, e isso mantém o ciclo ativo. Então, você fica culpando, você fica praguejando, você fica xingando, você fica falando mal. Você está fazendo o quê? Você está alimentando. Você está fazendo crescer. Você está fermentando. Então, isso aí vai manter o ciclo ativado. Se você está experienciando muito coisas negativas, você fica julgando demais, você fica culpando demais, você fica resistindo demais, você vai viver mais disso. Porque é a lei da vibração, é a lei da atração. Dependendo do que você vibra, você vai atrair aquilo, não tem como escapar. Então, a resistência alimenta o que incomoda, você só vai fazer crescer. E você ficar na coitadolândia, ou ficar se fazendo de vítima, não vai fazer Deus, o universo, ter dó de você. Ele não vai ter dó de você. Ele tem que fazer as leis serem executadas. Se você está vibrando o sofrimento, se você está na vibração da tristeza, pela lei, você vai ter que atrair isso. Você está entendendo? Então, a gente precisa quebrar o ciclo, porque senão o ciclo se repete. Quanto mais você resiste, mais você alimenta. Quanto mais a gente luta contra algo, mais energia a gente dá para aquilo. Você tá entendendo? Pois é. E, por fim, a consciência, ela dissolve o controle. Quando nós começamos a observar os nossos padrões, a gente volta a ter escolha. Isso é ter poder. E é aí que começamos a co-criar de forma mais intencional. Então, a consciência, ela devolve o controle. A consciência devolve o controle. Então você começa a poder escolher o que você vai poder experienciar na sua vida. Então você está vendo o tamanho da grandiosidade que é você poder ter o despertar da consciência, estudar sobre o despertar da consciência, despertar sobre leis universais, sobre lei da atração, sobre lei da vibração. Você tem o controle na sua mão. A consciência devolve o controle. Eu não estou falando que as circunstâncias vão se desenrolar do jeito que você quer. Porque a gente não tem o controle de como as coisas vão acontecer. A gente tem o controle do que a gente vibra. Porque, às vezes, você tem um sonho, você faz lá um quadro dos sonhos, você faz lá um mural, coloca foto do jeito que você quer, as coisas do jeito que você quer,
E para aquilo chegar para você, vai precisar ter uma movimentação. Às vezes essa movimentação não vai ser do jeito que você quer, não vai cair no seu colo a casa, entendeu? Não vai cair do seu colo o que você está querendo. Vai ter que ter um processo, uma movimentação para isso acontecer. E esse processo, essa movimentação não depende da gente. O que depende da gente é a nossa vibração, a nossa energia, nossos pensamentos, as nossas emoções. Isso depende da gente. O como não é com a gente. Se a gente fica pensando no como, o que acontece? A gente cai na vitimização. Porque daí a gente fica tentando adivinhar e as coisas não acontecem como a gente está tentando adivinhar e a gente se frustra. Se a gente se frustra, a gente resiste. E o que a gente resiste, a gente alimenta. Então, o como não é com a gente, o como é com ele, é com o universo, é com Deus. A nossa parte é vibrar, ter a frequência adequada, ter a disposição de poder estar na frequência ideal para que os nossos sonhos nos encontrem. É isso que a gente tem que fazer, entendeu? Esse controle que eu estou falando aqui, consciência devolve o controle, é na questão de poder escolher pensamentos, emoções, ações e frequência. O como as coisas vão acontecer já não é com a gente, já não é um controle que não pertence a gente. O nosso controle é nessa esfera frequencial, ok? Então aí a gente começa a co-criar de forma mais intencional. Então você escolhe o que você pensa, você escolhe o que você sente, você escolhe como você age. Se você está entendendo que isso aí vai determinar a sua co-criação, isso se torna totalmente intencional. Você está vendo o poder que existe nisso? Existe um poder grandioso em você estar consciente, porque você começa a co-criar de maneira intencional e você deixa de viver no automático, deixa de surfar a onda do sofrimento, a onda do julgamento, a onda da reclamação, a onda da vitimização. Por isso que você precisa estar aqui, aprendendo a despertar, aprendendo a ter expansão de consciência, para que você possa ter controle na sua frequência, nas suas emoções, nos seus pensamentos, para poder criar de forma intencional. Isso é poderoso, isso é libertador. Isso é libertador demais. E por fim, quando a gente para de culpar o mundo, a gente começa a assumir o poder de transformar a nossa própria vida. É isso. Você está entendendo? Por que você tem que parar de culpar o mundo? Por causa disso. Quando a gente para de culpar o mundo, a gente começa a assumir o poder de transformar a nossa própria vida, no que está no nosso controle, que é nossos pensamentos, emoções, frequência. É isso. Se você entende que tudo é criado a partir disso, você começa a poder assumir o controle da cocriação junto com Deus, porque você faz a sua parte. E a sua parte é essa. É escolher o que você pensa, o que você sente, como você age, qual frequência você vai emanar para ele. Você escolheu? Ok, vai vir para você. É o que eu sempre falo, tá todo mundo criando a todo momento. Não tem essa de, porque eu não conheço as leis universais, porque eu não conheço, vocês não gostam de despertar de consciência, um pouco criando. Você tá cocriando todo momento. Coisa boa, coisa ruim tá vindo, porque todo mundo tá numa frequência. Boa ou ruim, mas está numa frequência. Só que a diferença de quem está procurando conhecimento, despertar da consciência, é que você começa a assumir o controle e ter poder de escolha. Você começa a escolher entre o estímulo e a reação. No meio disso tem o quê? A consciência. A maioria das pessoas não tem essa segunda etapa, já vai para a terceira. Recebe um estímulo e já reage, recebe um estímulo e já reage. Não, quem está desperto recebe um estímulo, observa e depois reage. Porque ele sabe que dependendo dessa reação, vai cocriar a vida dele. Então, ele está esperto, ele está ligado, entendeu? Ele está ligado, porque ele quer criar de forma intencional. É isso que a gente quer criar de forma intencional. Ok? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Já se inscreve aqui para você não perder os próximos vídeos, porque eu sempre estou falando disso aqui. Isso aqui é um negócio que dá pano para manga, tem muito assunto, entendeu? Então já se inscreve para você não perder os próximos conteúdos. Eu espero demais que esse vídeo tenha te ajudado. Preciso terminar, que já vai dar aí, mais de 10 minutos, 14 minutos. Mas é isso, eu espero demais que tenha te ajudado, que você tenha elevado a sua consciência em algum grau, que você tenha abstraído alguma coisa para poder transformar a sua vida em algum grau e poder tomar as rédeas da cocriação da sua vida e não viver no automático, só reagindo, só se vitimizando, entender que você pode ter o poder de escolha de cocriação intencional. Ok? Eu espero demais que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.